Estamos novamente juntos aqui no Bíblia Aberta para estudarmos mais uma lição sobre o entusiasmante tema do grande conflito. Queremos abrir consigo a Bíblia Sagrada, mais uma vez, e tirar lições importantes para a nossa vida. Mais uma vez, muito obrigado por preferir ligar-se a Novo Tempo. Já sabe que pode acompanhar o programa Bíblia Aberta através da televisão, no canal 186 da MEL. Pode fazê-lo também através do YouTube da Novo Tempo Portugal ou ainda através da rádio RCS em 91.2 na Grande Lisboa. Seja qual for o meio, é um privilégio tê-lo connosco. Esta temporada temos visto que o grande conflito é real e requer de cada um de nós uma decisão pessoal. De que lado você quer estar neste grande conflito? Hoje vamos ver, neste contexto, qual é o fundamento do governo de Deus. Para nos ajudar neste propósito, temos connosco dois convidados especiais que já estiveram nesta temporada do Bíblia Aberta. O teólogo Hernani Moura e o professor Rubén Nóbrega. Bem-vindos aos dois. Que o Senhor vos abençoe e abençoe também este espaço que agora temos aqui para falarmos um pouco sobre, continuarmos a falar sobre o grande conflito. Obrigado por aqui estar mais uma vez. Obrigado. Okay. Como é um tema muito desafiante, eu ia propor que nós pudéssemos pedir a bênção de Deus, a orientação de Deus, e ia pedir ao Rubén para orar nesse sentido. Ok. Vamos então orar. Querido Pai que estás nos céus, é um privilégio grande dirigir-nos a Ti. Te agradecemos por tudo aquilo que Tu tens sido para cada um de nós. Neste momento que vamos abrir a Tua Palavra, abrir a Bíblia, nós queremos Te pedir que Tu possas estar aqui presente, que Tu nos possas ensinar, sejas Tu o nosso professor através dos versículos, daquilo que vamos falar, e que nós possamos ir ao centro e ao fundamento deste livro, Pai, daquilo que Tu queres para nós, daquilo que Tu és, e que nós possamos desenvolver este relacionamento que temos contigo, através também da leitura e do estudo da Tua Palavra. Obrigado por tudo, sê aqui connosco, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Temos vindo a estudar sobre o grande conflito, este tema tão empolgante, mas tão profundo. E o objetivo de Satanás desde o início do mundo, aliás desde sempre, desde o céu, e depois já falámos sobre isso também em episódios passados, foi impedir a adoração a Deus. Ele queria ser adorado em vez da adoração ser dada a Deus. Mas também quer fazê-lo através do enfraquecimento da lei de Deus. Nós chamamos a lei moral de Deus, que Deus escreveu com o seu próprio dedo. No livro de Êxodo 31:18, diz que as tábuas de pedra foram escritas pelo próprio dedo de Deus. E também sabemos, através de Tiago, que aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar num só ponto, torna-se culpado de todos. Tiago, capítulo 2, verso 10. É como, vamos fazer aqui uma comparação com as nossas leis de trânsito, não é? Eu posso, imaginem, temos a lei de trânsito que nós devemos andar a uma determinada velocidade, portanto, dentro das localidades é 50, depois temos a lei de trânsito dos semáforos, temos a lei do stop, todas essas leis, no fundo, concorrem para o conjunto da grande lei, ou das grandes leis, que é as leis de trânsito. Se eu cumprir o stop, mas não cumprir a lei do semáforo, eu sou transgressor da lei. Independentemente de qual lei eu possa transgredir, não é? E quando falamos da lei de Deus, a lei moral dos 10 mandamentos, nós estamos a falar num conjunto que é uno, que é um conjunto total. E nós não podemos dar-nos ao luxo, entre aspas, de escolher qual dos mandamentos nós queremos guardar. Não é? Eu quero guardar este porque me interessa, eu quero deixar aquele por fora porque me interessa, eu acho que este é importante, então eu guardo, aquele não é importante, eu deixo. Ou nós guardamos toda a lei, ou então nós não estamos a ser cumpridores da lei. E é aquilo que realmente Tiago está aqui a dizer, que ele que guardar toda a lei e tropeçar num ponto, independentemente de qual seja, torna-se culpado da lei. É neste sentido que eu gostaria de falar um pouco sobre como é que Satanás pisa ou quer pisar essa lei. E dentro deste grande conflito que vivemos, Hernani, qual é um dos métodos que o inimigo usa para desacreditar Deus? Dentro desse percurso do grande conflito que nós estamos a estudar, é interessante perceber que em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 17, depois de descrever da batalha, né, que Deus teve que expulsar ele dos céus, disse assim, então, no verso 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É que nós observamos então que, uma vez que ele não pôde lutar contra o próprio Deus, ele então agora vai se voltar contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus nesse mundo, que tem por missão e que tem por característica exatamente essas duas realidades. Obediência ao mandamento de Deus. Ora, e qual o método que o inimigo usa? É o mesmo que ele usou com Eva lá no princípio. Ele muda um bocadinho aquilo que Deus disse e os resultados são terríveis. Né? Deus disse para Eva no princípio, para Adão e Eva, né? Olha, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morrereis. E ele o que é que vai fazer? Ele vai mudar, acrescentando uma palavra, certamente não morrereis. E esse método que ele utiliza é até os dias de hoje, mudando aquilo que Deus disse, fazendo com que, na verdade, seja anulado os resultados, né, que Deus espera com essa palavra que foi dada. Por isso, o método não é muito inovador, continua sendo o mesmo, mas apesar que, às vezes, é um pouco mascarado, um pouco diferente em cada maneira de Satanás adapta-se exatamente. aos tempos e às pessoas. Bem, em Apocalipse 12, 17, como tu disseste, tem estas duas características, digamos assim, do remanescente, porque fala lá no remanescente. Exato. O remanescente que é um resto. Guardam os mandamentos de Deus, que já falámos são 10, é os 10 mandamentos que está no livro do Êxodo, capítulo 20, não é? Aqueles 10 mandamentos que 4 dizem respeito a Deus, não é? Até os 4 primeiros e os últimos 6 dizem respeito ao nosso relacionamento com o ser humano. E vimos também que também tem o testemunho de Jesus, ou seja, além dos mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus. E em Apocalipse 19:10, não é? Agora ocorreu-me este versículo, diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, o dom de profecia. Quer dizer que a característica do resto ou do remanescente tem estas duas características. Guardam a totalidade dos mandamentos e têm o dom de profecia como orientação, digamos assim, direção para a sua vida. Portanto, estes são duas grandes características do povo. Também há uma outra que é a perseverança dos santos, não é? São aqueles que perseveram até ao fim, porque aquele que perseverar até ao fim será salvo. Não é? Agora, nós vamos aqui introduzir uma questão que me parece muito importante para dar lugar depois à pergunta ao Ruben, que é a questão do santuário. O santuário dá-nos uma lição muito importante no tema e no contexto do grande conflito, porque é o local onde Deus rege, é o local onde Deus julga, é um local onde Deus atua em todo o universo e, mais importante ainda, é o local onde se revela claramente o caráter de Deus. E neste sentido, de que forma é que o santuário pode revelar esse caráter, Ruben? O santuário, quando nós olhamos, e aliás até começamos por um desses textos, não é? Aqui em Apocalipse 11, 19, fala aqui a descrição do que é que acontecia no céu, não é? No céu parece que existe um santuário. Aqui a descrição completa, não é? Como diz, no céu apareceu um templo, o templo de Deus aberto de par em par, e podia-se ver o que é que acontecia lá dentro. Diz que podia ver-se no interior a Arca da Aliança. Então nós vemos que existe um santuário no céu. Ele tem algumas características e tem esta característica particular que tem ali alguma coisa no centro, no interior, não é? Parece ali que é o coração do céu, não é? Quase faz esta analogia. E vemos ali então esta Arca da Aliança, e que parece que é ela que é a característica que nos vai definir o que é o caráter de Deus. E quando nós olhamos para isto, e depois, claro que nós, quando pensamos no santuário, nossa mente vai logo para Êxodo, não é? Para aquilo que Deus mandou fazer. Ou seja, vocês também deveriam fazer alguma coisa semelhante entre vocês. Mais uma vez, as mesmas características nesse santuário. Alguma coisa no seu interior. Interessante que mesmo no Êxodo o santuário não estava em qualquer parte do acampamento, estava no centro do acampamento. As 12 tribos estavam divididas de uma forma exatamente igual, não é? Tínhamos ali as 3 tribos de cada um dos lados, e nós podemos ver que há ali uma mensagem que Deus quer passar com o santuário, e claramente o santuário terrestre, ele está a dizer que quer viver entre nós, não é? Mas depois, se calhar, temos que ir ao pormenor, não é? Ele quer viver entre nós como? Qual é que é a característica fundamental
desse caráter. E é quando olhamos para essa Arca da Aliança, tentamos ir mais fundo, que nós vamos descobrir a essência daquilo que Deus é e como Ele se quer relacionar, como é que Ele quer estar no meio de nós, não é? E então nós vamos ver que dentro dessa arca, e a arca aqui embaixo, aqui na terra também era assim, também tinha a lei de Deus, e é engraçado, tinha ali 3 coisas, não é? Pelo menos nós sabemos. Tinha as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, como tu acabaste de referir. Também tinha lá uma vara do nosso patriarca Arão, e também tinha uma porção do maná. Eu acho que estes dois outras coisas que ali estavam é um bocadinho, talvez para o povo se recordar da história de um relacionamento, porque realmente a lei era alguma coisa muito especial que ali estava, e que nós precisamos ver e precisamos entender porque é que ela está e como é que ela está escrita, não é? Para podermos chegar à essência do caráter de Deus. Portanto, falaste ali 3 coisas: o maná, que mostrava no fundo a solicitude e o cuidado de Deus pelo povo; a vara de Arão, mostrando a liderança de Arão como um sacerdote, ou seja, a liderança arónica dentro do sacerdócio; e a tábuas de pedra, que é a essência, que é a revelação do caráter de Deus, não é? Aliás, a vara até não esconde a história, não é? Porque a vara, se vocês se lembram, foi aquele momento da história que a história não correu bem, não é? Houve assim como aconteceu no céu, uma usurpação, uma tentativa de usurpação do poder. Então, de alguma maneira, aquela vara é muito importante estar ali, porque é importante que nós saibamos que Deus nos sustenta, mas também é importante perceber que estamos num conflito e ele pode surgir, não é? E a lei de Deus ajuda-nos a andarmos em águas certas, a sabermos o que é o bem, o que é o mal, como nos relacionarmos com Deus e como nos relacionarmos uns com os outros. No santuário terrestre nós tínhamos ali 3 partes, não é? O pátio, depois tínhamos o lugar santo e o lugar santíssimo, e é no centro do lugar santíssimo, ou seja, que representa a presença de Deus no lugar santíssimo, que só o sumo sacerdote entrava, que estava realmente essa arca que tinha uma tampa chamada o propiciatório, e tinha 2 querubins esculpidos em ouro virados um para o outro, onde aparecia uma luz chamada o Shekinah, que aí sim apresentava realmente a presença de Deus. E dentro da presença de Deus, dentro desse lugar que era um lugar privilegiado dentro do santuário, estava realmente as tábuas de pedra, indicando a validade da lei e a importância que a lei tinha, não só para o povo de outrora, mas também para hoje, não é? E no céu essa arca existe, e as tábuas de pedra, as tábuas dos mandamentos ainda continuam lá, para mostrar essa validade da lei e a importância que ela tem para nós. Estava dividido o santuário em 2 partes, não é? E também nós dizemos o Tamid e o Nitzdak. O Tamid é o sacrifício contínuo, todos os dias eram feitos sacrifícios, mas depois havia o Nitzdak, que era a purificação do santuário. Nós chamamos o dia das expiações. Embora a festa se chame Yom Kippur, a realidade que existiam ali eram expiações mais do que uma, portanto era o dia das expiações, Yom Kippurim. Purim porquê? O in é o sufixo do plural, representando que havia mais do que uma. Havia expiação pelo povo, havia a expiação pelo sacerdote e havia a expiação pelo santuário, não é? E portanto neste dia das expiações existia uma participação do povo através do arrependimento, do exame de consciência, cessava o trabalho, não é? E no lugar santíssimo do tabernáculo estava então essa arca, a arca da aliança, a arca que fazia essa ponte, essa aliança entre Deus e o povo, não é? E é importante ver que essa arca da aliança continha as tábuas, continha a lei moral, porque há uma diferença entre o que é a lei cerimonial e a lei moral. A lei cerimonial era a lei das cerimónias, estes sacrifícios que eram feitos, que apontavam para Cristo, ou seja, os cordeiros morriam porque simbolizavam o cordeiro perfeito que viria, não é? O cordeiro perfeito que era Jesus, que iria morrer pelo povo. Por isso é que João Batista, quando viu Jesus passar, disse: eis o cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Porquê? Porque essa é uma alusão àquilo que era o cordeiro do passado. E as pessoas que ouviram e viram Jesus lembraram-se claramente daquilo que era feito no santuário. E, portanto, essa lei cerimonial, ela realmente foi abolida na cruz. Porquê? Porque se essa lei apontava para Cristo, vindo Cristo,
já não há mais necessidade dessa lei, porque ela apontava para aquilo que era a perfeição, que era Jesus. Mas a lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos, que é a revelação do caráter de Deus, que é, no fundo, a forma visível do caráter de Deus, ela não pode ser nunca abolida. Porque senão Deus também se teria que abolir a si próprio e o seu próprio caráter. E isso não pode acontecer, não é? Por isso é importante fazer esta distinção, porque há muitas pessoas que não conseguem fazer, há muitos cristãos que não conseguem fazer esta distinção entre o que é a lei cerimonial, essa lei que apontava, que era uma lei de ordenanças que apontava para Cristo. Mesmo quando Cristo morreu, o véu entre o Santo e o Santíssimo rasgou-se de alto a baixo. De alto a baixo, para mostrar realmente que isso já não há mais separação entre esses dois lugares, e Cristo, no fundo, é o perfeito sacrifício. Claro que também é o perfeito sumo sacerdote, vamos ver isso daqui a pouco, mas essa lei cerimonial, ela cessou com Cristo na cruz, mas a lei moral não pode cessar, não é? E, aliás, é interessante esse caminho que tu descreves, não é? Porque há um caminho, nesse dia havia um caminho, porque não se poderia entrar logo no Santíssimo, não é? Para já era só em algumas ocasiões, e depois havia todo um percurso, e esse percurso normalmente não começava nesse local onde estava a arca, não é? Dentro do Santíssimo, ele começava cá fora, no pátio. E é muito interessante a questão do pátio, não é? Porque é o início dos inícios, e é a solução das soluções, para nós estarmos na presença de Deus, para nós irmos até ao projeto que Deus tem para nós. É passar por esse lugar, e esse lugar era o sítio onde havia o sacrifício dos animais, não é? E onde o nosso resgate, aquilo que pesava sobre nós, foi pago de alguma maneira. Já não precisamos ser nós a ser ali os sacrificados, não é? Foi o Cordeiro de Deus, como há pouco dizias, e isso é tão bonito ver este percurso de ideal que Deus colocou. Sim. Para nós. O pecador punha a sua mão sobre a vítima, neste caso o cordeiro, transferia simbolicamente os seus pecados para ele, que era morto em seu lugar, não é? Como Cristo foi morto no nosso lugar. Mas depois também tem a pia, com aquela água, e as pessoas banhavam-se ali antes de entrar no lugar santo, que mostra a importância do batismo ainda para nós hoje, não é? A importância do batismo. E é interessante perceber que esse sacrifício era feito porque as pessoas tinham desobedecido a lei que estava na arca. E, ao mesmo tempo, a lei estava lá para lembrá-los de um ideal que Deus tinha, de um objetivo que Deus tinha, né? Então, todo o santuário girava sempre à volta dessa lei, porque ela representava a vontade de Deus para a humanidade, né? A espelho do seu caráter. E vemos que o centro do santuário é o próprio Cristo, não é? Exato. Cristo é o pão, Cristo é a luz, enfim, Cristo é o sacrifício, Cristo é o sumo sacerdote. Água viva. Ele representa tudo, não é? Bem, Ruben, então falamos dos mandamentos que estão colocados em tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus e que estavam dentro da arca. Será que eles ainda são válidos hoje? Como estivemos a falar até aqui, Deus não mudou, a nossa história desta terra também ainda não terminou, e esta lei continua mais que válida. Ela continua, e aliás, é muito interessante quando nós olhamos até para as nossas leis civis. Por muito que nós queiramos dizer que a lei de Deus não conta para nada, não é? Que algumas pessoas dizem que não, a lei de Deus eu não quero reger sobre isso. Nós vemos que, com muita atenção, nós vemos que existe leis que têm a ver com o não matar, o não cobiçar. A lei de propriedade que existe no nosso país é uma lei que tem tudo a ver com a lei de Deus. E se nós formos com cuidado a todos eles, e se nós formos, se calhar, até às sociedades que melhor se desenvolvem, que têm mais respeito pelos cidadãos, pela natureza, por todas as questões, nós, se calhar, vamos perceber que a maior parte das leis daquele país provavelmente se assemelha tanto à lei de Deus. Por isso, nós podemos ver que ela está viva, traz ordem, em vez do caos, e ela é muito válida para nós hoje. O apóstolo Tiago diz que é a lei da liberdade, não é a lei da escravidão, é a lei da liberdade. Ou seja, quando nós andamos de acordo com a lei de Deus, somos livres, porque andamos realmente de acordo com a vontade de Deus, porque no fundo a lei é a expressão da vontade de Deus. Exato. E uma das coisas que, ao refletir sobre a lei de Deus, me vem à mente é a que ponto nós chegamos para Deus ter que dizer para nós: olha, não matem, não roubem, não cobicem.
É uma tristeza para nós percebermos o que o pecado fez conosco. De ter Deus de dizer para nós, seres humanos, criados à sua imagem, a não fazer essas coisas horrendas. Sim. Mas os nãos são positivos. Exatamente. Nós que temos filhos sabemos que muitas vezes o não, se ele for para se queimar, não é, para tocar numa fogueira, nós vamos dizer não, não é? E esses não são positivos, e os nãos de Deus são sempre positivos. Bem, eu gostaria de realçar aqui 3 versículos e vamos à Bíblia, uma vez que estamos na Bíblia aberta. O primeiro encontra-se em Romanos 3:31, e eu gostava de ler convosco este versículo, porque é muito importante sobre a validade da lei, e sobretudo porque há muitos cristãos que dizem, Jesus veio, a lei foi abolida, não é? E colocam todas as leis dentro do mesmo saco. Mas nós sabemos que há a lei cerimonial, que há as leis civis, que há as leis de higiene, enfim, há muitas leis na Bíblia, e há, claro, a lei moral. E o apóstolo Paulo aqui fala da lei moral, que diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes de estabelecermos a lei. Quer dizer, Cristo veio e a lei foi abolida? Não, de maneira nenhuma. Ele é o centro da lei, Cristo é o centro da lei. Aliás, a lei é como se fosse um aio, ou um tutor, que nos indica o Salvador ou o Justificador. E nós vemos isso também do apóstolo Paulo, porque é o apóstolo Paulo que nos fala muito sobre estas questões, em Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24, o apóstolo Paulo diz-nos assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que por ele e através da fé fôssemos justificados. Quer dizer, a lei não justifica. A lei, no fundo, ela é como um espelho. Ela mostra-nos como é que nós estamos, não é? É como quando nós vamos ao espelho e temos aqui um problema na cara, não é? E dizemos assim, eu tenho aqui hoje um problema. Mas não é o espelho que nos vai fazer nada, não é o espelho que nos vai ajudar, não é o espelho que nos vai ajudar a reconstruir o nosso rosto, não é? É, no fundo, alguém que o faz. E, portanto, quando nós olhamos para a lei, nós estamos a olhar para um espelho que nos indica como é que nós estamos. Porque a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Mas depois ela serve de aio e aponta-nos a Cristo. A lei diz, eu não te salvo, não consigo salvar, não tenho esse poder, quem tem é Cristo, vai a Cristo. E ao ir a Cristo somos justificados por Ele, através da fé, não é? E portanto a lei é importante nesse aspecto. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui e que me parece muito importante, Romanos 7, 7 e 8. Para mim é um texto fantástico sobre a lei. Diz assim, que diremos pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem a lei, o pecado estava morto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós só conhecemos que há pecado porque há uma lei. Eu só posso ser autuado pelas autoridades se passar o sinal de stop sem parar. Ou se passar no vermelho sem parar. E se a lei disser que isso é... Exato. Não, porque a lei diz. Não é? Porque a lei diz. Há uma lei que diz isso. Porque se não houvesse essa lei, eu nunca seria autuado por ninguém, não é? Portanto, se a lei de Deus tivesse sido abolida, o pecado, não existia pecado. E o próprio Jesus disse, eu não vim deixar essa lei, mas eu vim cumpri-la. Sim, sim. Não é? Sim, é verdade. Portanto, o pecado só pode ser conhecido porque há uma lei que diz... Porque se não houvesse lei, eu não estaria a pecar. E, portanto, e eu acho que não há nenhum cristão neste mundo que diga que o pecado foi abolido, não é? Então o pecado só existe porque realmente existe lei. É o que diz Jesus aqui. Agora diz mais. E diz, operou em mim a concupiscência porque sem lei o pecado estava morto. Quer dizer o quê? O pecado não teria influência sobre mim. Sem lei, o pecado não existiria. Sem lei, o pecado não tinha vida. E, portanto, só existe pecado porque há uma lei. E é muito importante este sintoma de que realmente a lei continua ainda hoje em vigor, não é? E é válida para nós. Por isso é que a Bíblia fala da imutabilidade da lei de Deus, não é? Que a lei de Deus é imutável, que não muda. Não é isso, Hernani? Exato. Nas próprias palavras de Jesus, em Mateus, no capítulo 5, que o Rubem citou agora, Jesus disse, não penseis que vim revogar a lei, no verso 17 e 18, tá vendo? No capítulo 5, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passarem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ora, eu, quando estava a vir para aqui hoje,
percebi que o céu ainda está lá. Quer dizer que a lei de Deus ainda tem validade enquanto houver céu, e Jesus vai usar essa expressão tão forte, né? Enquanto houver céu, enquanto houver terra, a lei de Deus está em vigor. Evangelho, na carta de João, quando ele escreve no capítulo 5, mais precisamente no verso 3, ele diz que a obediência a essa lei é uma demonstração ao amor de Deus. Então, quando nós amamos a Deus, nós naturalmente vamos seguir aquilo que Ele nos pede. Ora, dentro do tema do grande conflito, isso é importante para perceber o objetivo do inimigo conosco ao tentar anular a lei de Deus. Porque se em Romanos 7, lá no verso 12, diz que a lei é santa, justa e boa, espelhando exatamente o caráter de Deus, se o inimigo tira a lei de Deus da nossa vista, quer dizer então que nós perdemos aquilo que é santo, justo e bom da nossa vista. Né? Ainda há pouco tempo estava a conversar com alguém, explicar para essa pessoa que a comunhão com Cristo nós mantemos hoje através da sua palavra. Nós não temos Jesus pessoalmente a conviver conosco, nós temos a sua palavra, e é através da palavra que nós sabemos o que é que Jesus quer para nós, quais são os ideais que Ele propõe para a gente. E é por isso que o inimigo de Deus, que desde o princípio queria o caráter de Deus, queria o poder de Deus, mas não queria o caráter, então ele anula a lei de Deus, ficando assim com a ideia de que o povo de Deus pode ter o poder de Deus, mas sem o caráter de Deus. Né? E isso é uma tristeza, porque, na verdade, se eu aceito Deus como governante da minha existência, eu não vou entrar na mesma linha de rebelião com o inimigo, mas eu vou me submeter àquilo que ele pede. E eu também penso da seguinte maneira, Paulo. A morte de Jesus na cruz é uma evidência de que a lei de Deus não pode ser mudada. Porque se Deus pode dizer uma coisa hoje e dizer o contrário amanhã, que na verdade esse é o princípio da mentira, né? Eu digo uma coisa hoje e amanhã digo outra, né? O mentiroso faz isso. Deus poderia muito bem dizer para Adão e Eva, olha, vocês vão morrer, mas no dia seguinte dizer, olha, afinal de contas não vão e está tudo resolvido. Né? Ora, se Jesus morreu é para mostrar que Deus não pode anular a sua palavra, de que aquilo que ele disse é um limite claro para a nossa ação. E no caso de Adão e Eva foi um fruto, né? Mas que espelha exatamente a lei de Deus que põe limites à nossa ação. Porque nós temos limites, nós criaturas temos que lembrar sempre que temos limites, Deus é que não tem. E é por isso que a lei de Deus, ainda claramente naquilo que Jesus diz, ela está em vigor. Continua em vigor. Muito bem, vamos repescar daqui a pouco este de Mateus 5, 17 e 18, mas antes, porém, gostava de falar com os nossos queridos amigos ali do auditório da Novo Tempo Portugal, para dizer que nós temos aqui um guia de estudo, A Cura do Pecado. É um manual de estudo da Bíblia que pode ajudá-lo certamente na sua caminhada de fé. É um manual muito importante que vai dar-lhe forças para vencer e continuar a vencer os problemas da vida. A grande notícia é que este manual é totalmente gratuito. Não terá que pagar absolutamente nada. Só precisa enviar uma mensagem para nós através do 933-939291 e dizer que pretende receber este manual, A Cura do Pecado. É simples, 933-939291, e tenho a certeza de que este guia de estudos vai ser muito importante para o seu crescimento, para o enriquecimento do estudo da Bíblia, para si e para a sua família. Portanto, não perca esta oportunidade e fale connosco. Eu gostava de repescar esta ideia de Mateus 5, 17 e 18, porque eu gostaria de falar de dois verbos de ação que são muito importantes. Esta passagem é muito importante, sobretudo para a cristandade, porque são palavras de Cristo. Claro. E, portanto, não são palavras minhas, não são palavras nossas, são palavras de Cristo. É Cristo que fala. E ele vai dizer assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. E depois tem aquela parte do J ou til, sem que tudo se cumpra, portanto não pode ser omitido da lei. Pois. Eu vou falar na primeira linha. E vou colocar aqui as duas palavras em grego, tanto para destruir como para cumprir. Porque há muitos cristãos que dizem que porque Jesus cumpriu, nós não temos mais necessidade de cumprir. Ou seja, está cumprido, ele fez-lo na cruz, nós não temos necessidade de o fazer. Mas é um erro pensar dessa forma, porque as palavras que lá estão no grego, tanto numa como noutra, vão nos ajudar a refletir nesta questão. Não cuideis que vim destruir, kataluzai, a lei aos profetas, não vim abrogar, mas cumprir, plerosai. Então, kataluzai é um verbo de ação que pode significar destruir, dissolver, derrubar, tornar inútil ou aniquilar. Enquanto plerosai é um verbo de ação que significa tornar cheio, preencher, tornar pleno, fazer cumprir, realizar ou vivenciar.
No fundo, o que Jesus está a dizer era: não cuideis que vim dissolver ou destruir ou anular a lei, mas vim cumprir, quer dizer, vim dar-lhe um cumprimento perfeito, vim vivenciá-la na minha vida para que vocês possam viver também. Como é que nós vemos isto? Se nós recuarmos um pouco em Mateus 3, 14 e 15, quando Jesus estava para ser batizado por João Batista, João disse-lhe assim: Senhor, eu careço de ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. E então João permitiu. A palavra que lá está, cumprir a justiça, é plerosai, que é precisamente dar um cumprimento de vivência. Não há nenhum cristão hoje que diga, porque Jesus cumpriu o batismo, nós não precisamos nos batizar. Pois. Pelo contrário, não é? Ele cumpriu para nos dar o exemplo para que nós possamos fazê-lo também. Exatamente. E quando falamos da lei de Deus é a mesma coisa. Jesus cumpriu para nos dar o exemplo para nós também podermos viver essa lei na nossa vida. Portanto, não é cumprir no sentido de dissolver ou destruir, é no sentido de tornar pleno e, sobretudo, viver com a sua vida. Ele viveu a lei de Deus. Ele próprio viveu a lei de Deus e dá-nos o exemplo para nós também vivermos essa lei. Isso o que mostra que ela é imutável e que está inválida hoje. Aliás, à medida que tu estavas a falar dessa segunda palavra, não é? De dar significado, de preencher, eu lembrei-me daquele diálogo entre Jesus e alguém em que Jesus diz, vocês dizem, não matarás, porém eu vos digo que quando disserdes alguma coisa que mate, porque nós às vezes dizemos coisas que matam. As palavras, não é? As palavras, a indiferença, nós sabemos isso tão bem hoje, não é? Com até estudos científicos, às vezes precisamos de um estudo científico para chegar a esta conclusão. Mas Jesus vem realmente ampliar. É que ele não vem só cumprir, ele vem ampliar, vem dar mais significado, vem explicar melhor ainda, mais aprofundado essa lei. Isso é tão bom para nós, não é? É verdade, é verdade. Agora, vamos aqui introduzir o tema dentro da própria lei, o 4º mandamento, em que Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificares. Não é? 6 dias trabalharás, farás a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus, é o sábado do Senhor teu Deus. Portanto, aqui claramente vemos que o sábado é de Deus, não é nosso, embora Ele nos tenha dado para nós o cumprirmos e vivermos e vivenciarmos, e deu-nos aqui algo extraordinário, e nós vamos falar sobre isso, não é, Ruben? Como é que nós podemos relacionar a criação com o sábado e com a lei de Deus, por exemplo? Estas 3 coisas, como é que nós podemos fazer isto? Quando nós olhamos para Deus e para toda a palavra de Deus, é muito bom porque existe uma coerência em tudo. Quando nós estudamos, nós vemos que há uma coerência. Há uma coerência no momento que somos criados, ou seja, aquilo que Deus diz no início é exatamente igual àquilo que Ele diz mais à frente, ou até no fim. Então nós só precisamos às vezes perceber o sentido, perceber qual é que é o projeto de Deus para nós, e depois tentar ver onde é que isso se aplica, não é? Na criação, por exemplo, nós vemos que Deus cria toda a terra, desde a luz, a separação das águas, os animais, não é? A joia da sua criação que fomos nós. E depois, quando tudo aquilo termina, diz que Deus parou no tempo e disse que haveria de haver um dia que era separado, era abençoado de uma forma diferente e que era exatamente o centro daquilo que ele queria. E o que era? Era um relacionamento. Deus queria tempo para se relacionar contigo e comigo, não é? E isso é tão interessante porque é sempre essa mesma ideia. Quando nós agarramos nos 10 mandamentos, onde é que Deus colocou este mandamento? Pôs no início, pôs no fim, pôs no centro. No centro, até naquela parte que nós até atribuímos mais aos mandamentos de Deus, não é? Outra vez a mesma ideia. Deus, o centro da mensagem dele é relacionar-se contigo e comigo. É sempre. E ele precisa de tempo. Ele precisa... Quantos casamentos, quantos relacionamentos entre pais e filhos foram destruídos porque não havia tempo? É verdade. Eu não liguei ao meu filho. Ele estava triste, ele estava a sofrer um problema grave. Não tive tempo para ouvir. Então, este é o centro da mensagem de Deus. E por isso é interessante ver que é um 4º mandamento que está ali no centro. E vemos essa coerência em toda a palavra de Deus. E Deus diz: lembra-te, não é?
Essa questão de lembra-te porquê. Em Êxodo 20, lembra-te porque faz referência ao início, porque Deus criou o sábado no início, mas também porque nós temos tendência a nos esquecermos. Vocês provavelmente lembram-se do primeiro episódio onde nós falámos sobre a essência deste conflito, não é? E como o amor só existia se houvesse liberdade. É verdade. Lembram-se disso, não é? E é interessante como a lei, esta lei que fala do sábado, do centro daquilo que Deus quer, que é o relacionamento connosco, não ter lá um não. Já repararam? Não há um não. Porquê? Porque a essência de Deus, que é o amor não permite o não. Então Deus começa por dizer lembra-te. Lembra-te. Lembra-te de mim. Não é? E é bonito ver isto, não é? Que esta coerência de uma ponta à outra da palavra de Deus é uma coisa... só Deus. Tu falaste aí 3 coisas importantes, 3 verbos importantes no início, que é Deus descansou, não porque precisasse descansar, porque Deus é omnipotente, ele não se cansa nem se fatiga, diz a Bíblia, não é? Portanto, foi para nos dar o exemplo. E aliás, Adão e Eva também não se deviam cansar muito, porque eram perfeitos. Eram perfeitos. Depois, Deus abençoou, ou seja, colocou uma bênção neste dia de sábado, uma bênção especial sobre este dia que não colocou nos outros, e depois santificou, ou seja, colocou à margem, colocou à parte para ser um dia sagrado, um dia especial, diferente de todos os demais, não é? Os demais era trabalho, e ali não quer dizer que eles não estivessem com Adão e Eva, Deus e Adão e Eva pela viração do dia, mas o dia de sábado era um dia completo, era um dia pleno de comunhão e de relacionamento, como tu dizias, não é? O centro é esse relacionamento que Deus quer ter connosco. E acredito que também um dia escolhido por Deus para adoração. Né? Esse dia onde todos os seres criados podiam adorar o próprio Deus. Né? E é interessante perceber todo esse cuidado de Deus, como o Rubem aqui bem descreveu, de permitir que nós pudéssemos ter um tempo na agenda para poder adorar e estar com Ele. Né? E permite-me até descodificar um bocadinho esta palavra adorar, não é? Porque às vezes nós usamos palavras que em português normalmente às vezes ou os miúdos ou podem não. O adorar é um bocado aquela reverência ou aquela necessidade que eu tenho de te honrar. Não é? O meu pai e a minha mãe, eu tenho uma necessidade, não é? Se ele fizer anos, se houver ali um momento especial, eu tenho uma necessidade de fazer alguma coisa diferente. Eu tenho uma necessidade de ter um tempo especial, levar uma lembrança. E eu acho que essa adoração tem esta conotação de relacionamento, de honra, é isso que... Importante. E Ezequiel vai até um pouco mais longe. Ezequiel diz, o profeta Ezequiel, não é? Diz que é um sinal mesmo, não é? Em Ezequiel 20:20 diz: santificai os meus sábados e servirão eles de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. E o pormenor aqui, Ezequiel, é para que seja uma lembrança. É isso. Esta palavra não vos lembra nada dos 10 mandamentos? Lembra-te. Eu lembro-te, na mesma. É isso, lembra-te. Nós não nos podemos lembrar de uma coisa que não existia. Então Deus fez referência também ao Éden, porque quando foi ali no Éden que Deus proporcionou este sábado para as criaturas. Isso é muito bom. Hernani, será que hoje o inimigo de Deus, Satanás, ainda tenta levar as pessoas a adorarem a ele próprio em vez de adorarem a Deus? No começo desse episódio nós lemos Apocalipse 12, que fala da perseguição de Satanás contra aquele que é o remanescente, o restante do povo de Deus, que tem como característica uma delas que guardam os mandamentos de Deus. E é interessante perceber que o Apocalipse 12, depois de descrever o conflito, fala que o inimigo então agora, ele percebe que não pode lutar contra Deus, ele vai se atacar ao povo de Deus. Naturalmente, e graças ao bom Deus, a gente percebe no livro do Apocalipse que isso será enquanto Deus permitir, que vai chegar um momento em que isso vai ter um ponto final. Ora, quando nós olhamos para o capítulo que vem a seguir, o capítulo 13, ele mergulha imediatamente numa descrição desse dragão, que foi descrito no capítulo 12, com uma tentativa de usar, ele usa até uns termos assim, um bocado fortes para os dias de hoje, fala da besta que saiu do mar, da besta que saiu da terra. Poderíamos pensar nessas realidades mais como uma fera, como um ser pouco agradável de lidar, percebe? Que impõe, que causa medo. E esse Apocalipse 13, então, é interessante nós percebemos que o dragão vai usar esses poderes para forçar as pessoas a adorar a ele. E quando nós escrevemos o texto, nós vamos observando que
tudo gira em torno da adoração. Aquilo que nós estamos a falar aqui do sábado como um dia especial. Adoração constantemente. E ao passar o final do capítulo 13 é onde descreve aquele famoso sinal da marca, da besta, que muita gente diz, né, hoje em dia. Ora, o capítulo que vem a seguir é o capítulo 14, que faz um apelo ao povo de Deus. É que voltem a temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar. Aquele que em 6 dias criou todas as coisas. No fundo é uma transcrição também do mandamento. Exatamente. Lembrando, né, de que nós somos criaturas de Deus e que devemos adorar somente a Ele. Olha, é simples, nós olhamos para aqui agora, ao observar para esse método que o inimigo usa de marcar, né, as pessoas, ao olhar para a Bíblia, ao olhar para os mandamentos de Deus, nós observamos que o sábado é esse que é o sinal, né? Esse que é usado por Deus como o foco da adoração, o foco do relacionamento, o coração daquilo que é a lei de Deus, que mostra quem é Deus e simboliza-nos e mostra-nos quem é o nosso Criador. Ora, é simples para nós olharmos ao nosso redor e observarmos se há nesse mundo algum poder religioso que impõe a adoração a Deus num outro dia que não o dia de sábado, para descobrirmos o foco disso. Então é interessante perceber que é uma pergunta constrangedora de se fazer, eu sei disso. Uma pergunta difícil de se responder, porque ela envolve muito da realidade cristã do nosso dia e muitas pessoas estão envolvidas nisso, mas é uma pergunta que nós temos que responder, porque afinal de contas, se a lei de Deus não muda, como a gente diz aqui, se o próprio Deus não muda, conforme a palavra de Deus nos diz, se o inimigo quer substituir e tomar lugar de Deus na adoração, nós então, como cristãos, temos que nos submeter a Deus na sua totalidade, como o Tiago diz, né? Quem obedece a lei toda, mas desobedece um, torna-se culpado de todos. Por isso vamos ter que escolher ser fiéis a Deus e a sua palavra, ou não. E aqui, Paulo, nós vamos ter que escolher entre a cultura, a família, a religião do nosso lar, da nossa casa. Nós poderemos ter que escolher entre governos, entre filosofias humanas, ou se nós vamos nos submeter àquilo que a palavra de Deus disse. Eu sei que é algo forte e poderoso, mas o que a gente não pode deixar de lembrar é que o que está em jogo, no final de contas, é a minha vida. Né? E quando a minha vida está em jogo, eu tenho que escolher exatamente aquilo que vai me dar mais vida, se for o caso de eu querer continuar a viver. Né? Por isso... No fundo, aquilo que estás a dizer, e já estava profetizado em Daniel, no capítulo 7, versículo 25, em que havia um poder que proferiria palavras contra o Altíssimo, tentaria destruir os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Não é? Portanto, havia um poder que iria mudar, ou tentar mudar esse... E o mandamento que fala sobre o tempo é um só. Só um, não é? Que é o sábado. Que é o sábado, percebe? Então, eu uma vez ouvi uma história que é muito interessante. Era um miúdo que queria aprender como o avô a conhecer as sementes de abóbora. O avô conhecia muito bem todos os tipos de semente de abóbora. E ele falou, avô, por favor, ensina-me então. Então, o que o avô fez? Ele falou, leva esse punhado de sementes para casa e todos os dias você vai cheirar, experimentar, colocar na boca, tocar nelas, e quando você voltar, eu vou saber se você conhece ou não. Então, na semana seguinte, o miúdo veio e o avô perguntou para ele, isso aqui é uma semente de abóbora? Ele, sim, avô. Isso aqui é uma semente de abóbora? Não, isso não é, avô. E essa lição e essa história nos mostra que para nós conhecermos aquilo que diferenciarmos entre o erro e a verdade, é só nós concentrarmos na verdade, porque o que não é verdade, naturalmente, né, vai aparecer. Nós não temos muito tempo a falar sobre este tema, porque é um tema importantíssimo, e eu desafio os nossos queridos ouvintes e telespectadores do auditório do Novo Tempo a contactarem a Novo Tempo Portugal para podermos, se quiserem estudar mais a fundo este tema, porque é um tema muito importante, não é? É tema dos mandamentos de Deus, é tema do sábado, e portanto não temos tempo para fazer isso aqui, não é? Porque o nosso tempo é muito curto, mas certamente muitas pessoas ficam com dúvidas e podem contactar-nos para tirar essas mesmas dúvidas. Vamos continuar, estamos perto de terminar, mas ainda temos aqui um tempinho para falar sobre que a adoração, no fundo, é uma escolha. A adoração é o pano de fundo do grande conflito, a adoração é o pano de fundo do livro do Apocalipse, do livro de Daniel e de muitos livros da Bíblia. A adoração, a quem nós vamos adorar.
É a Deus? É a Satanás? A quem é que nós queremos fazer? Porque a questão do grande conflito não é só um conflito cósmico com seres invisíveis. Ele é real e passa-se também com as nossas próprias escolhas. Então essas decisões têm a ver com a obediência e com a fidelidade. Não é? A quem é que nós vamos obedecer? Vamos obedecer à palavra de Deus? Vamos obedecer ao homem? O apóstolo Pedro e os demais apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus que aos homens. Não é? Isto está em Atos capítulo 5, versículo 29, perdão. E, portanto, é muito importante nós aceitarmos realmente aquilo que Deus quer para nós, e nós temos um exemplo muito claro na Bíblia, que é o exemplo de Caim e Abel. Eu ia pedir ao Hernani que nos falasse um pouco desse exemplo. Logo, os primeiros irmãos, né, desse planeta, depois de Adão e Eva, que vão mostrar a sua fidelidade a Deus, né? E Deus tinha ensinado, como nós dissemos no episódio anterior, Deus tinha ensinado para Adão que era através do sacrifício, que simbolizava a morte do cordeiro, que simbolizaria o retorno, a volta de Jesus, né, a vinda dele a esse mundo, melhor assim, e a sua morte. O que é certo então é que Deus então propõe para eles fazerem sempre um sacrifício para adorar a Deus e para se aproximar dele. Ora, a Bíblia nos diz que Abel ofereceu um cordeiro e Caim ofereceu do fruto da terra. Interessante que Abel era pastor de ovelhas, Caim era lavrador. E ao nós observarmos isso, nós percebemos que Caim ofereceu o melhor que tinha, porque ele era lavrador, ofereceu o melhor que ele podia produzir, e ofereceu a Deus, mas Deus não aceitou. E Abel ofereceu o cordeiro, conforme Deus pediu. Então é interessante observar por esse texto, logo o primeiro exemplo da Bíblia, que é a submissão total àquilo que Deus pediu. Por mais que a gente ofereça o melhor que a gente tenha, se não é aquilo que Deus pediu, naturalmente Deus olha para a gente e diz: filho, não foi isso que eu pedi. Mas o que Deus pediu era um sacrifício. Porquê? Porque simbolizava Jesus. Exatamente. E Caim não o quis fazer porque não se quis submeter àquilo que Jesus faria por ele. Exatamente. Não é porque Deus não aceitasse o melhor que ele tinha para dar. O grande problema aqui é que ele não quis levar a Deus o cordeiro, podia ter pedido ao irmão para o fazer, Sim. mas ele não quis precisamente por causa dessa independência que ele tinha. Eu vou fazer a minha vontade. Claro. Deus pede uma coisa, eu dou outra. Exato. Deus quer o cordeiro porque o cordeiro significa Jesus, mas eu não quero saber o sacrifício de Jesus Exato. para nada, eu quero viver a minha vida como eu quero. Não é? E se o melhor... É sentimento de independência que continua. Exato. Na essência, Caim não se queria relacionar profundamente com Deus. É isso. Queria outra coisa. Não é? Queria fazer a vida à sua maneira. Queria fazer a sua vontade. Né? E não queria tomar o caminho do relacionamento, porque se nós quisermos tomar o caminho do relacionamento com Deus, não podemos passar pelo Cordeiro. Não podemos passar pelo Cordeiro. Temos que nos encontrar com o Cordeiro. Qualquer um de nós pode tentar imaginar outra forma, caminho, mas forma. Não há. Por isso é que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso. Então já vimos vezes sem conta na história deste mundo que nem sempre as maiorias têm razão, não é? Nós sabemos disso. Podem estar poucos certos quando a maioria das pessoas estão erradas, não é? Por exemplo, falando do sábado, não é? Pode ser o sábado quando tantas pessoas falam de outros dias santos e sagrados. Para refutar este argumento, nós vemos nas Escrituras, por exemplo, os patriarcas Noé. Quantos é que entraram na arca? Daqueles que estavam vivos. Depois, no tempo do Êxodo, quantos é que entraram na terra prometida dos adultos que saíram do Egito? Quantos? Por exemplo, no tempo dos Juízes, quantos seguiam a Deus no tempo dos Juízes? No tempo de Elias, por exemplo, quantos é que não tinham dobrado o seu joelho a Baal naquele tempo, não é? Até quando cocheareis entre dois pensamentos, dizia Elias? E a mesma pergunta é para nós. Até quando nós cochearemos, não é? A quem nós iremos adorar? A quem é que nós devemos escolher? Mesmo no tempo de Jesus e durante a história bíblica e a história cristã, nós vemos que nem sempre a quantidade é sinónimo de verdade, não é? A verdade é sinónimo das pessoas que fazem a vontade de Deus, independentemente se os outros fazem ou não, não é? E isto é que é, no meio do grande conflito, a nossa escolha. É no meio de um conjunto de milhões e milhões de pessoas que existem neste mundo, se todos forem no mesmo caminho, mas eu querer ir no caminho de Deus. É? Isto é que é importante. É a verdade acima da quantidade, não é? E, portanto, para vermos isto, temos que falar da obediência daqueles que perseveram como cristãos. Ruben, podes falar-nos um pouquinho dessa característica? Esta é uma característica que nós, desde pequenino, não gostamos, não é? Porque os nossos pais diziam-nos: olha, não fales agora, não é? Ou não apanhes agora a comida aqui, ou não comas agora, ou não faças isto, não faças esta brincadeira.
E parece que dentro de nós havia sempre uma necessidade de fazer à nossa maneira. Nós também vemos aqui em Caim e Abel, infelizmente, vemos um bocadinho o que é que está aqui dentro. E é uma forma de vermos o quanto precisamos de Deus para nós. E quanto Deus é mesmo a solução para nós. Porque nós temos uma tendência que é afastar-nos às vezes de Deus. E nós precisamos mesmo de fazer esse caminho de obediência, porque e aliás, até são duas características, não é? Destes cristãos, é a obediência e é a fé de Jesus. Porque eu acredito que provavelmente vai ter que começar pela fé de Jesus. Porque quando eu confio, a fé é essencialmente isso, é eu confiar inteiramente. Exato. Mesmo que não perceba. Eu às vezes, por exemplo, sei que com a minha esposa nós temos diálogos e temos situações, eu não preciso da minha esposa para eu decidir alguma coisa sobre as nossas finanças ou sobre uma decisão que eu preciso tomar. Eu conheço-a muito bem. Eu confio nela e ela confia em mim. No dia que eu tiver que decidir, eu confio que ela vai fazer o melhor, ela vai confiar que eu vou fazer o melhor. E é a fé nesse relacionamento, e voltamos outra vez à questão do relacionamento, essa zona central do caráter de Deus, que depois o resto vai ser fácil. Como é que não pode ser fácil eu ser fiel à minha esposa? Não é? Eu confio nela, nós temos um relacionamento de amor. E também se a amas, não é? Não é? E o amor não é só um sentimento, não é? Não. Porque todos nós acordamos e nós podemos querer pintar o quadro bonito, não é? Mas muitas vezes nós acordamos e estamos, não amamos o mundo sequer, quanto mais, não é? Às vezes tudo nos chateia. Mas a verdade é que quando Deus está em nós, Ele muda o que lá está dentro é tão fácil ser fiel, é uma resposta de amor. É isso. E então tudo vem a partir Ele que é a daí. essência do amor, coloca em nós esse amor para podermos dar também. E facilmente somos obedientes, porque se fizermos ao contrário não vai correr bem. Sim. Isto é importante no tema do grande conflito falarmos sobre isto, sobretudo. É muito importante dizermos que a lei não salva. Que alguns podem pensar com a ideia de que cumprindo a lei são salvos, não é? Mas cumprir a lei sem Cristo está vazio. Portanto, a lei não salva. Quem salva é Cristo. Cristo é o Salvador. É Ele que salva. A lei é, no fundo, um aio, um tutor que nos mostra Cristo, o Salvador. Mas a lei é importante. É importante para nós nos regermos, para sabermos o que devemos fazer, qual é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está expressa aí, não é? E os nãos positivos, os nãos de Deus são positivos, não é? Ou dizer não matarás, no fundo o que Deus está a dizer é não tires a vida do teu querido, do teu próximo, não é? Porque é mau quando tiras a vida do teu próximo, não só para ti, mas para o outro, não é? E por tudo, não é? A lei parece que é assim a proteção do relacionamento, não é? São as regras do relacionamento, é aquilo que vai manter o relacionamento até ao fim. Porque e nós temos relacionamentos que às vezes são quebrados, não é? Depois para compor custa. Sim. E às vezes alguns não conseguimos compor. É por isso que Tiago diz a lei da liberdade, né? Para manter-se dentro da liberdade é obedecer aquilo que Deus diz na sua integridade. A lei de Deus é a lei do amor, não é? Porque Deus já deu com amor e é aquela que nos protege de todo o mal e também do inimigo. Então a lei de Deus é muito importante no meio do grande conflito. Vamos deixar uma mensagem para casa. Vamos começar pelo Ruben. Ruben, queres deixar uma última mensagem ao nosso auditório? Sim. Ao estudarmos todas estas questões sobre a imutabilidade da lei de Deus e até de todas estas questões, nós vemos que há um fio condutor especialmente para quem estuda a Bíblia e quer conhecer mais de Deus, vemos que é um fio condutor sempre igual. E eu entusiasmo a poder fazer este estudo deste Deus que não muda, mas essencialmente percebê-lo, conhecê-lo e perceber que o seu desejo nunca mudou. Conhecer-nos, amar-nos e haver este relacionamento tão profundo, protegido por estas regras, estas leis que nos capacitam a termos um relacionamento bom, um relacionamento perfeito, um relacionamento de amor com Ele. Obrigado, Ruben. Hernani. Eu convidaria o nosso auditório a continuar a sua caminhada com Cristo, se submetendo àquilo que é a palavra de Deus. Muitas vezes vão ser confrontados com escolhas e o desafio que a Bíblia nos lança é escolham a palavra de Deus, porque o resultado será a vida eterna. E que nós todos possamos viver a experiência
daquilo que Apocalipse 14 nos diz, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Muito bem, obrigado, amigos. Deus os abençoe e aos vossos ministérios. Muito obrigado. Obrigado. Foi tão bom passar este tempo consigo. Foi muito bom tê-lo desse lado. Mas chegámos ao fim de mais um episódio do programa Bíblia Aberta. Muito obrigado por ter estado connosco. Tenha sido na televisão, no canal 186 da MEL, através do YouTube da Novo Tempo Portugal, nos canais parceiros ou em áudio através da Rádio Clube de Sintra. É um prazer poder partilhar consigo o conhecimento que fundamenta a nossa fé. Ficou alguma coisa por dizer? Quer aprofundar este tema tão importante? Quer deixar o seu ponto de vista até sobre este tema? Pode fazê-lo através de mensagens ou através de um telefonema. Basta contactar-nos através do 933-939291 e os nossos instrutores bíblicos estarão disponíveis para o ajudar. Se quer aprender mais sobre o tema, sobre os mandamentos de Deus, dentro do meio do grande conflito, não hesite. Telefone para nós, escreva-nos, que nós estaremos disponíveis para si. Fica o encontro marcado para o próximo episódio. Que o nosso Deus o abençoe a si e à sua família. E não se esqueça de continuar sempre com a sua Bíblia aberta.